Olá! Vocês gostam de ver filmes? Se tem uma coisa que eu adoro, são filmes. E hoje eu vou falar para vocês do meu favorito, Black Swan. Black Swan conta a história de Nina, uma bailarina que participa de uma companhia de balé. Lá, ela tem o objetivo de ser perfeita e conseguir o papel de Lago dos Cisnes. E sim, ela consegue. Mas ela acaba se perdendo na dualidade entre a personagem do cisne branco e do cisne negro. No decorrer do filme, ela tem muitas intrigas com a mãe dela. Elas têm uma relação muito estranha. Tem uma cena em que a Nina ela consegue o papel e a mãe dela compra um bolo bem grande, só para as duas. E a Nina, por conta das exigências que ela não pode comer e tal, ela acaba recusando. E a mãe, de uma hora para outra, muda de personalidade. Ela pega o bolo e ameaça jogar no lixo. Assim, do nada. A Nina ela se sente muito culpada e decide comer. Então elas começam a rir e o clima muda. Outra coisa também é que a Nina, por causa da dualidade entre as personalidades do cisne branco e do cisne negro, ela acaba tendo alguns problemas. Ela acaba vendo coisas que não estão acontecendo, ela acaba escutando coisas que não deveria escutar, e também situações como ver seu corpo se transformando num de um cisne, asas saindo das suas costas. E no final do filme, eu vou dar um spoiler para vocês, desculpa, gente. No final do filme, ela acaba se cortando. Ela enfia um pedaço de vidro nessa região do corpo. E, consequentemente, ela vai morrer. Mas antes de morrer, ela sobe no palco para terminar seu papel, a sua dança. E o ideal seria ela subir uma escadaria e se jogar, representando o cisne branco se matando. Mas acontece que quem morre, na verdade, é a Nina. Porque ela se joga e a última coisa que ela diz é: eu fui perfeita. O que o filme nos ensina é que talvez o preço da perfeição é a própria vida. A Nina, antes dela morrer, ela tinha uma personalidade muito específica. Ela era uma boa filha, uma boa aluna, obediente à sua mãe, perfeccionista. E meninas que sofrem de anorexia têm o mesmo tipo de personalidade. Normalmente elas são apegadas aos seus pais, elas são quietinhas, elas são boas filhas, boas alunas, elas não expressam suas vontades. E a Nina ela representa muito bem essa personalidade. Nos grandes vales, ao pé das cordilheiras dos Andes, roseiras florescem ao pé dos vinhedos. Quem passa por lá, talvez um turista, pense que as rosas são apenas um desejo do vinicultor, de deixar o vinhedo mais bonito. Mas, na verdade, tem um significado muito além disso. O vinicultor ele planta aquelas rosas para que, no caso de uma praga, as rosas, por serem mais sensíveis, serão as primeiras a exibir os sinais. Elas serão as primeiras a morrer. E aí, o vinicultor consegue salvar as uvas a tempo. Cibele Weinberg acredita que essas meninas que morrem anoréxicas são meninas roseiras, lindas e sensíveis, que alertam os males da doença, a magreza. Bom, para começar, eu gostaria de falar que os transtornos alimentares marcam a subjetividade dos sujeitos em relação à personalidade dessas meninas. Elas têm uma personalidade que não consegue se diferenciar da sua mãe. Pode acontecer com uma identificação ou uma diferenciação, que acontece entre a cisão do corpo e a mente. Também, os transtornos alimentares são transtornos caracteristicamente femininos. Ou seja, essas meninas elas estão sempre em busca do ideal de feminilidade, que, entendida por Rubin, significa coisas que são consideradas femininas. Então, pensa num corpo feminino. Vamos estereotipar. Você provavelmente imaginou um corpo de cintura fina, quadril largo, ombros pequenos, baixa. Isso se enquadra na teoria da feminilidade. Mas também não precisa ser só do corpo, pode ser da personalidade, gostos, jeitos, o jeito que ela age. E essas meninas que sofrem de anorexia, elas buscam se enquadrar nessa teoria da feminilidade. Elas buscam não só ser magras, elas buscam ser leves, ser puras. Elas querem sentir como se tivesse borboletas na barriga, mas, na verdade, não tem nada. A dor da fome, ocasionada pela falta da comida, se torna viciante. Quando elas sentem dor,
elas sabem que elas estão conseguindo atingir o objetivo delas, a magreza. Outra coisa é a dependência da mãe e da filha. Elas entram numa união feminina, em que as mães, elas não se diferenciam. Você pode perceber aquelas mães e filhas muito parecidas, ou que têm uma personalidade muito específica. Além disso, pode acontecer a inversão de papéis. Não sei se vocês já assistiram a série Gilmore Girls, mas ela fala sobre a Lorelai e a Rory. A Lorelai é a mãe, ela é sempre brincalhona, sempre irresponsável, ela nunca leva nada a sério. E a Rory, a filha, por outro lado, é sempre regrada, certinha, está sempre correndo atrás dos seus estudos. E assim que você percebe a inversão de papéis, porque a Lorelai, ela se torna uma mãe infantilizada, e a Rory se torna mãe de sua mãe. Além disso, no mesmo universo, pode acontecer a união feminina para expulsar o pai da relação. Então, a figura paterna está sempre excluída dessa relação. Pode ser economicamente, socioeconomicamente, pode ser uma questão afetiva. Mas, por exemplo, no caso do Christopher, na série, ele sempre é muito excluído da relação familiar das duas. E esses pais, por exemplo, podem acontecer. Tem uma entrevista que eu gostaria de ler para vocês, do psicanalista Alfredo Juraslinski, onde o pai ocupava uma posição subalterna. Ele era desprezado pela mãe e pela filha. Uma paciente só melhorou quando conseguiu perceber que seu pai não era um idiota. Então, eu vou ler. Ele diz para a menina: seu pai não é um idiota. E a menina me pergunta: então, quem é o idiota? E eu lhe digo: você, porque deixou-se enganar pela sua mãe. E se você continuar a se deixar enganar pela sua mãe, não há vômito que tire sua mãe de sua barriga. Você poderá vomitar até o infinito, mas não conseguirá retirar sua mãe de seu interior se continuar a se deixar enganar por esse pedaço de comida, como se ele fosse sua mãe. Claro que quando acontece isso, no caso da bulimia, não é proposital. Elas não sabem que é por causa da relação da mãe. Então, é tudo no subconsciente delas. E é por isso que é tão importante buscarem tratamento, para que um psicanalista, uma psicóloga, consiga acompanhar e direcionar certinho o caso. Porque não é uma situação que seja saudável para o corpo de qualquer pessoa. Além disso, uma pesquisa aponta, da Cibele Weinberg, aponta que quando as filhas foram buscar tratamento, quando as filhas começaram a melhorar, os pais começaram as mães, começaram a apresentar sinais de depressão. Então, enquanto a filha começava a criar individualidade, uma personalidade própria, as mães começaram a desenvolver depressão, porque consideravam que as filhas estavam se tornando rebeldes, que elas iriam perder suas filhas. Além disso, os transtornos alimentares são transtornos transgeracionais, que, se você, por exemplo, você tem a sua mãe, e a sua mãe tem essa relação com você dos transtornos alimentares. E se você não tratar, a probabilidade da sua filha ter também é muito grande. E a filha da sua filha também. Então, é um ciclo que vai se repetindo, e repetindo, e repetindo. E que se não tiver uma quebra, se não quebrar esse ciclo, ele nunca vai parar. Além disso, quando eu me refiro a mãe e o pai, eu me refiro aos papéis. Não significa que necessariamente só uma mãe ou um pai possa fazer isso. É qualquer pessoa que represente essa figura para ela. Pode ser uma avó, um avô, um tio, uma tia, pais adotivos, qualquer pessoa que represente esse lugar na vida de uma pessoa. Além disso, existe um tipo de família. Normalmente são pais que têm um alto ganho financeiro, que eles são normalmente... Como eu posso dizer? Eu quero dizer que eles são ausentes, exatamente. Eles são ausentes, mas não fisicamente. Eles estão sempre lá. Mas eles não são presentes emocionalmente. Eles não estão lá para suas filhas, nem para suas esposas. Porque, normalmente, essas mães, elas se sentem insuficientes. Elas não se sentem amadas, elas se sentem muito mal com o seu matrimônio. E essas meninas, por conta desses problemas, elas acabam sendo sempre desprezadas, ignoradas, elas não se sentem amadas pelos seus pais. E esse seria o tipo de família que normalmente acontece. Mas você deve estar se perguntando,
E os meninos? Sim, claro que eles podem sofrer, e eles sofrem de transtornos alimentares, mas uma curiosidade é que é muito mais difícil para os psicanalistas descobrirem o motivo devido aos transtornos alimentares serem caracteristicamente femininos. Então, por eles não estarem atrás desse ideal de feminilidade, é muito mais complicado para eles conseguirem buscar um tratamento. Mas agora, depois de tudo que eu falei para vocês, de todas as informações, depois dos filmes, das séries legais, eu pergunto para vocês, vocês fariam diferente? Com a sua filha? Com seu pai? Com algum familiar que você conheça que passe por essa situação? Você faria diferente? Você já percebeu alguma sobrinha, alguma amiga que passe por essa situação? É muito importante buscar ajuda, aconselhar, porque não é uma situação que a pessoa possa sair sozinha de lá. É muito difícil. É muito, muito difícil e ela não consegue sozinha, ela precisa de ajuda. Então é por isso que eu aconselho vocês a buscarem ajuda, a aconselharem alguém a procurar ajuda, porque é uma situação que eu não gostaria de ver ninguém passando. Mas, depois de tudo que eu falei para vocês fariam diferente?